Maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus tem ganhado cada vez mais notoriedade pelos seus relevantes serviços prestados à sociedade. E hoje, a igreja que tem representatividade em todos os setores políticos foi homenageada aqui, no centro de todas as decisões. O Congresso Nacional. Este foi mais um dia memorável para a Igreja de Cristo em solo brasileiro. O auditório Ulisses Guimarães mais parecia um templo pentecostal. Em reconhecimento aos trabalhos prestados à sociedade brasileira desde 1911, a Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, realizou nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, uma sessão solene pelos 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil. A programação teve início com a composição da mesa, formada pelos pastores Samuel Câmara, Jonatas Câmara, deputada federal delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, deputado federal Silas Câmara, presidente da FPE, deputada federal Antônia Lúcia, do Acre, pastor João Adair, e o maestro e regente do primeiro coral das Assembleias de Deus, Marcos Matos, que nesta ocasião regeu o hino nacional. A deputada delegada Ione leu a mensagem do presidente da Casa, deputado Arthur Lira, reconhecendo a importância da Assembleia de Deus para o Brasil. Membro da Igreja Batista, mas de origem assembleiana, a coautora da sessão solene, deputada Ione Santos, pautou seu discurso sobre o reconhecimento e a gratidão. Um vídeo institucional mostrou as ações sociais e um resumo histórico da Assembleia de Deus. Reforçam o trabalho da igreja que começou sua história em Belém do Pará e se expandiu para o Brasil e o mundo. 112 anos de história autêntica e rara, vencendo desafios, alcançando diferentes gerações e é onde desistir nunca é uma opção. O deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, destacou os 97 anos do coral e os 87 anos da orquestra da Igreja Mãe. Ele falou ainda sobre a origem e o crescimento exponencial da igreja a partir de Belém do Pará e enfatizou a importância dos pastores que presidiram a igreja, desde Daniel Berg, Gunnar Wingren, até o atual presidente, pastor Samuel Câmara. Em um discurso improvisado, o deputado e o pastor Silas Câmara fez alusão ao serviço social da instituição e ao cumprimento assembleiano, a paz do Senhor, que é patrimônio imaterial do Estado do Amazonas, conforme lei do deputado estadual comandante Dan. Porque ele sustentou sua igreja, sustentou o seu povo, nossos pilares pentecostais estão intocáveis. E enquanto existir a Assembleia de Deus, o Evangelho vai ser pregado como a... O coral e a orquestra deram um toque de brilhantismo ao cerimonial, com hinos tradicionais de exaltação ao Senhor. O pastor Samuel Câmara agradeceu aos 513 deputados do Poder Legislativo, entre eles os 129 evangélicos, que representam 22% da casa, e prestou homenagens a todos os servidores. A gente nunca espera tanta homenagem e tanto respeito pela Assembleia de Deus, pela história, pelos assembleianos, e foi isso que aconteceu aqui, um verdadeiro
banquete, uma efusão de respeito, distinção e gratidão com os 112 anos da Assembleia de Deus em todo o país e com toda a Assembleia de Deus. E parabéns ao Amazonas, a Assembleia de Deus em Manaus e no Amazonas. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica foi empossado deputado federal pelo Amazonas, deputado Silas Cão, deputado da Assembleia de Deus e do povo todo. E hoje vocês viram a infusão de bênção, como esse plenário de tantos debates, de tantas lutas, se transformou num verdadeiro cenáculo da presença de Deus. Vamos continuar cumprindo a missão, não esperamos glória nenhuma, mas é bem-vinda essa homenagem a essa história toda. A pastora Rebeca Câmara fez alusão às mulheres, que ajudaram a escrever a história da instituição ao lado de seus esposos. Quero saudar a todos aqui presentes com a paz do Senhor. Me sinto imensamente honrada. Nunca imaginei estar neste lugar. Mas nesse momento eu falo, não apenas em meu nome, mas lembrando mulheres que vieram antes de mim. E muitas delas foram mulheres completamente anônimas. Mulheres sem nome, mulheres desconhecidas, mas não no céu. Que junto ao lado de seus maridos, ou mesmo sozinhas, como professoras da escola bíblica, como missionárias, como obreiras, que escreveram a história de 112 anos da Assembleia de Deus, que começou com uma grande mulher, a nossa primeira, esposa do nosso primeiro pastor, Frida Wingren, e também temos que lembrar Sarah Berg. Assim como fez no culto da Frente Parlamentar Evangélica, o presidente da IEADAM e CEADAM, pastor Jonatas Câmara, foi convidado a orar o Salmo 46. Oremos então, irmãos. Vamos levantar as mãos para orar o Salmo 46, a fé perfeita em Deus. No 3, vamos orar? 1, 2 e 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei levantado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, amém. A sessão solene de homenagem aos 112 anos da Assembleia de Deus terminou em Brasília, mas a Igreja do Senhor Jesus segue avançando pela fé rumo aos 113 anos.